Mas, queridos, estão respondendo duas perguntas bem rápido, tá? A pessoa me perguntou primeiro se Jesus na cruz, né, pelo fato de ter absorvido os nossos pecados, Deus se afastou dele porque Deus, no caso Jesus, deixou de ser Deus, a divindade saiu de Jesus por causa, essa foi a pergunta da pessoa, por causa do pecado, porque Deus é santo, né, não pode habitar onde tem pecado. Só que a gente tem que ver que está errado essa explicação. Por quê? Porque Jesus nunca deixou de ser Deus, embora a comunhão dele com Deus Pai tenha sido de certa forma ali na cruz, né? Deus Pai virou as costas para ele para que nós não tivéssemos Deus não virasse as costas para nós. A divindade de Cristo nunca saiu dele. Jesus é Deus plenamente. E um exemplo que eu dei é a questão da lepra. Quando Jesus toca num leproso, a lei dizia que todo aquele que tocasse num leproso, né, ficava impuro. Mas Jesus é superior à lei e superior à lepra. Jesus toca no leproso e ele fica purificado. Ou seja, a lepra não teve poder sobre Jesus, mas o oposto sim. E assim Jesus fez na cruz também. Jesus se fez pecado por nós, mas isso não afetou a santidade dele. Por quê? Porque ele que purifica o nosso pecado, e o nosso pecado não tem poder de manchar Deus, mas o contrário existe, né? Nosso pecado não tem o poder de corromper o Espírito Santo, mas o Espírito Santo em nós tem o poder de nos purificar do pecado. Então Jesus nunca deixou de ser Deus na cruz. E aí vem aquela frase famosa que eu estou em desacordo. Ela diz assim: o Espírito Santo não habita em templo sujo. Está errado, de certa ótica. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E ele continua, mesmo com um pecado, a natureza do pecado, ele continua habitando em nós. Isso acontece porque é o Espírito Santo que tem o poder sobre o pecado. E o pecado não tem o poder sobre o Espírito Santo. Entendeu? Não é... Então essa ideia evangélica brasileira, na verdade na maioria dos evangélicos que eu vejo, é que o pecado é poderoso demais, né? O pecado talvez tenha poder de fazer Deus correr. Não, a Bíblia diz que Deus é superior ao pecado, superior à lei, superior a tudo. Obviamente Deus não tem parte nenhuma com o pecado, mas Ele tem poder sim de expurgar, de espiar os nossos pecados. Ele fez isso na cruz, e o Espírito Santo faz isso em nós. Quando vivemos pela lei do Espírito, Ele nos purifica de todo pecado. Então o Espírito Santo não deixa de habitar num crente nascido de novo, apesar do pecado. Por quê? Porque é Ele que vai purificar o pecado em nós. Não existe essa história do Espírito Santo ir e voltar, sair de nós. A Bíblia diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, e Ele opera o querer realizar em nós. E lá em Filipenses 1,6 Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus.